Boa noite, meus queridos. Muita paz em todos os nossos corações. E nós estamos aqui para mais um estudo da nossa terça-feira, já finalizando o livro Nossos Filhos São Espíritos. Estamos hoje no antepenúltimo capítulo, são 26, e nós estamos hoje no capítulo 24. E depois disso nós vamos escolher uma outra obra para a gente poder continuar o nosso bate-papo, porque eu estou gostando dessa história, está gostoso, está bom, está com você 2 vezes na semana. E hoje nós vamos falar de um capítulo que o Hermínio ele institui do estado sólido ao gasoso. Esta frase ela foi dita por um reencarnacionista famoso chamado Monteiro Lobato, um homem que ajudou demais a educação neste país, espírita convicto do começo do século XX, na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, que criou obras fantásticas como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que nós temos que entender um pouquinho do que está acontecendo, né? Nós estamos falando da vida. Esta obra do Hermínio, ela fala exatamente do processo reencarnatório, né? Do que vem do processo reencarnatório, fala de uma série de coisas que nós precisamos entender. Mas nós também precisamos falar da morte. É um assunto ainda envolto em muito tabu, né? Até mesmo em meio espírita, quando você começa a falar da morte, as pessoas tomam um pavor. Porque nós estamos vindo de sucessivas reencarnações com a ideia salvacionista. A ideia de que depois da morte você fica preso em determinados ambientes aguardando a intervenção externa para que você possa tomar um destino, e esse destino é eterno, né? Ou seja, o paraíso ou a punição eterna. Nós já discutimos isso na obra que discutimos anteriormente, a Gênese, Obras Póstumas, onde nós falávamos das penas eternas. É um absurdo você achar que Deus vai te punir eternamente. Qual de nós aqui tem filhos e pune esse filho, por pior que ele possa ter cometido um crime, e o pune eternamente? Até mesmo as prisões humanas, mesmo em países onde você tem prisão perpétua, em um determinado momento o sujeito é submetido a uma junta que vai dizer se ele pode ou não sair em liberdade condicional. Se nós, no nosso direito humano cheio de falha, ainda temos condição de que o indivíduo pode se recuperar, porque o objetivo de uma prisão não é só a punição, é reintegrar o indivíduo à sociedade. Se nós achamos, mesmo com a nossa visão míope e torpe, de que um espírito, de que uma alma pode se regenerar de um crime que cometeu, como Deus, sendo a suprema perfeição, a suprema bondade, sendo soberanamente justo e bom, não vai entender que os seus filhos cometeram um erro e que podem se regenerar? Então, a punição eterna nos assusta. Talvez esta seja a nossa primeira reencarnação como espíritas, não como reencarnacionistas, porque já poderíamos ter reencarnado budistas ou hinduístas que já acreditam na reencarnação, ou das religiões primitivas que falavam em reencarnação. Então esta ideia já está embutida em nossa mente. A própria ideia da reencarnação já era usada no antigo judaísmo. Só que como o judaísmo tinha uma linguagem muito pobre a nível de grupos gramaticais, a palavra reencarnação, que foi criada por Kardec no século XIX, não se aplicava naquele período. Acredita-se que a palavra ressuscitaris teria o mesmo sentido. Tanto que o Cristo, em alguns momentos, fala de reencarnação abertamente no seu evangelho. Porém, nós estamos aqui hoje para falar da morte, né? Todos nós temos a única certeza na vida de que vamos morrer. Penso, logo existo. René Descartes já falava isso, né? E o ser humano é o único animal pensante. É o único animal que sabe da sua existência, que tem noção da sua existência. E por ter noção, nós temos noção que essa existência vai se findar. A cada dia passado é um dia em direção à morte. Eu brinco muito nas minhas aulas de filosofia ou sociologia, quando nós estamos falando deste assunto,
E eu brinco com os meninos, né, que quando você faz aniversário, você não deveria dizer mais um ano de vida. Nós temos que dizer menos um ano de vida, porque é mais um ano que você caminha para a morte. E até um deles, que foi meu aluno há muitos anos, até hoje, no meu aniversário, ele me manda uma mensagem. Aí, professor, menos um ano de vida para você. E por isso nós temos que viver cada dia de nossa vida como se nós fôssemos viver eternamente. Temos que aprender. Aprender como se fôssemos viver eternamente. Mas viver como se hoje fosse o último dia da minha vida. Não deixar nada para depois. Nós temos que nos preparar para a nossa morte. Porque a morte é vida. O que vai morrer é só o corpo físico. É só esta roupa velha. Eu não usaria hoje uma roupa do meu passado. Se eu consigo deixar pessoas que me magoaram para trás, se eu consigo deixar relacionamentos que não deram certo para trás, e isso deve ser feito sem mágoas, por que eu não deixo esse corpo velho? Por que eu me apego tanto aos meus filhos, aos meus pais? Não. O amor não pode ser possessivo. O amor, quando ele se apodera de alguém, ele se torna um fel. E nós estamos vendo quantas pessoas não estão sofrendo violência porque não conseguem botar fim a relacionamentos doentios, a relacionamentos de posse. Pessoas que reencarnam para ter uma morte violenta, mas não necessariamente para ser assassinada, porque ninguém reencarna para ser assassinado. E sofrem esse tipo de violência. Quantas mulheres não vivem sob o tacano de homens brutos? Se não é minha, não vai ser de ninguém. Criatura, ninguém é seu, não, isso é sua roupa. A sua roupa é sua, porque ela não tem vontade própria. O seu relógio, o seu carro, o seu computador, isso é seu, porque não tem vontade própria. Mas o ser humano não pode ser de ninguém. Os nossos filhos não são nossos. Nós não somos pais, nós estamos pai. Nós não somos marido, nós estamos marido, nós estamos esposa, nós estamos filhos, porque nós somos cidadãos do universo. A morte vai visitar a todos nós. Em todos os momentos de nossa vida, nós estamos sujeitos, porque nós não sabemos a nossa programação reencarnatória. Tem um casal de amigos, de pessoas ligadas à minha família, que a filha fez uma cirurgia. Uma cirurgia para redução de mama, porque estava dando problemas de coluna. Menina vai, pesquisa um médico fantástico, um médico renomado, hospital credenciado, fez a cirurgia, correu tudo bem. O pai chega, a filha desencarnando. Ele abraça a filha e diz: minha filha, está na hora de ir embora. Vai em paz, você cumpriu o seu papel. O médico entrou em desespero, porque não tinha explicação. Mas qual era a explicação? Ela tinha que desencarnar. Se não fosse pela cirurgia, desencarnaria com uma embolia pulmonar normalmente, um infarto agudo do miocárdio. Era o momento dela. Quantas vezes a gente percebe o sujeito com câncer e a família não quer que ele desencarne? Aí vai fazer o que o Simonet chama de a teia de retenção. Você vai criar uma rede que você vai impedir que a espiritualidade trabalhe. O que os bons espíritos fazem? Dão uma injeção de fluido vital no cara ali. O cara dá aquela ribada. Oh, papai melhorou. Graças a Deus. Papai melhorou. Papai melhorou. Aí saem do hospital, vão fazer as suas coisas, a espiritualidade vem, corta os laços e leva o sujeito embora. É o que os antigos chamam de melhora da morte. Sabe qual que é a melhor forma de você preparar para a morte de alguém da sua família? Não ter mágoas. Não ter coisas que não foram ditas. Não ter nódulos na garganta. Não ter caçamba cheia. Ame as pessoas. Perdoe. E como é difícil para mim falar em perdão. Vocês não imaginam como que é difícil para mim falar em perdão. É muito difícil, porque eu ainda sou muito vingativo. Eu sou daquele assim, você me magoou, não, meu filho, eu vou te perdoar, mas se você quebrar a perna, eu vou gostar. Que quebra em 2 lugares.
Né? Veja o motoqueiro empinando na rua, que vontade de ver ele levar um tombão para ele aprender. E se cair, eu sou capaz de lá falar, bem feito! Pois é. Estou muito longe de ser cristão, principalmente no critério perdão. Mas quando é comigo, nós temos que trabalhar. O problema é quando a gente ofende os outros, que aí você depende do perdão do outro. Peça perdão. Não deixe mágoas. Não deixe. Não se apegue. Lembre-se, nós não somos, nós estamos. Nós não devemos nos apegar a nada. O Kinka herdou um fusquinha do pai dele, lá do centro, né? E de repente ele vendeu o fusquinha. Eu falei, mas por quê? Eu estou muito apegado a esse fusquinha. Vou eu desencarnar e ficar obsediando o fusquinha. Pode acontecer. Você se apega a determinados objetos. Uma família fazia o evangelho, aí o Chico falou, olha, vocês fazem o evangelho, vocês vão receber um presente. Naquela noite um ladrão entrou lá e levou uma joia de família caríssima. Aí eles falaram, Chico, mas que presente de grego. Eles levaram um anel que está na minha família há gerações. Eu falei, pois é, aquele anel gerou tanta discórdia na família de vocês, tem tantos espíritos presos naquele anel que vocês não estavam tendo paz. Agora a vida de vocês, e realmente a vida do casal se normalizou. As discussões acabaram, porque a interferência espiritual acabou. No que nós estamos nos apegando? Olhamos para os nossos filhos. O que vai ser do meu filho se eu partir? Eduque seu filho. Comece a educar o seu filho. Ah, eu não quero. Como é que eu vou deixar? Faça um seguro de vida. Se previna. Organize a sua vida financeira. Organize a sua vida material, porque a matéria é importante. Mas, acima de tudo, ensine seus filhos de que o amor é libertador, de que o amor não é possessivo, de que o amor não pode exigir a posse de ninguém. Ele pode tão somente ser grandioso, porque ele vem de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Estaremos juntos na próxima terça-feira.